professor disse, 40 bilhões não é possível. Aí, na mesma loja, diz o seguinte, que a retificação linear não é possível. Não é possível o reajuste linear ou o montante do impacto do reajuste linear. Porque nós sabemos que a política de remanejamento e reajustamento é possível. Tem essa margem de negociação ou é a limitação em cima da que foi aprovada para custeio do pessoal? Então, eu insisto, viu, João Paulo da SBB, que os impactos das negociações, todos vocês, praticamente, não é só eu que casualmente continuo aqui como secretário. Os dirigentes, na maioria também são os mesmos que negociam conosco no vocês. Casualmente, você também estava aqui em 2007. Então, sabem que o diminuído tem menos do médio. Certo? Então, daí que é difícil. Eu não quero ser. Não posso falar de nenhum número à disposição da legislação. Porque esse número não existe mesmo. É a partir do debate das prioridades, é a partir do debate do que temos de prioridade, do mérito dessas prioridades, o que é que temos que fazer imediatamente, o que é que podemos fazer no médio prazo, o que é que nós podemos jogar para compor essa política de médio e longo prazo, o que é que podemos negociar de longo prazo. É por isso que eu insisto. Eu acho que nas mesas específicas nós temos condições de fazer um debate. Não é para dividir isso com fim de receita, que eu concordo que o fórum, esse fórum amplo é o fórum mais qualificado politicamente que nós temos. Por quê? Porque é um conjunto, nós estamos cara a cara conversando o governo com o conjunto do funcionalismo. Aqui nessa sala está todos os dirigentes mais importantes do funcionalismo federal. Então esse fórum, para nós, ele é um fórum qualificado. Certo? Agora, nós também temos que reconhecer que, do ponto de vista operacional da negociação, nós temos que ter um foco. Por isso, as negociações específicas, porque nesse momento nós não temos, porque podia ser fácil, podia ser simples. Eu falar, eu tenho um montante, vou dar um aumento linear, não de 14, mais outro número qualquer, tá certo? E aí inviabilizaria essa perseguição que não é só nossa, que é de buscar reorganizar e colocar todas as carreiras da administração pública federal num patamar que a gente pretende que estejam todas num patamar de estruturação consolidada. Secretário, Secretário, dada a afirmação que o senhor acabou de fazer acerca da política que o governo pensa para o próximo período, em relação ao reajuste linear e os demais processos de discussão, né, com as categorias específicas, qual é o prazo para iniciar o debate sobre a política salarial de longo e médio prazo do funcionalismo? Já que o senhor coloca que seria princípio feita a discussão específica dos setores. E a gente quer saber qual é o prazo que inicia-se imediatamente para discutir a política de reajuste linear. A política de construção de uma política salarial de médio e longo prazo. Porque a de curtíssimo prazo já está dada, que é o prazo do orçamento da União, que está aí para o próximo dia 31 de agosto. Nós precisamos saber quando inicia essa discussão com esse fórum que o senhor afirmou que é qualificado, nós concordamos com isso, para iniciar o debate sobre a política salarial do funcionalismo, a política mais permanente de reajuste salarial para o funcionalismo público federal. Eu acho que nós já começamos o debate. Começou agora. É verdade. Então, eu falo o seguinte, preciso fazer o balanço disso aqui, tá certo? E eu quero que vocês façam um balanço e retornem o seguinte, tais e tais carreiras estão estruturadas, outras exigem ainda alguma medida de estruturação, tá certo? E qual é a dimensão disso, tá certo? A partir de quando nós podemos falar, olha, a partir de agora nós já vamos fazer aumentos lineares, porque ele não vai manter nenhuma discussão, nós superamos as discussões. Então essa é a nossa proposta, tá certo? E agora, nós temos uma missão imediata, que é o quê? Que é identificar as prioridades, certo? Para cumprirmos o prazo que está aí, entendeu? Maranhão. Bom, só rapidamente, eu gostaria de saber assim, quais são os critérios, já que tem essa discussão que vai ser colocada. O senhor já deixou claro que tem que nivelar primeiro, para depois discutir uma política
realmente permanente, e o prazo é o prazo da LDO. Mas quais são os critérios que vão ser estabelecidos para saber ou para se chamar essas mesas setoriais? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte, bem colocado pelo Zé Nilton, eu quero apoiar a posição do Zé Nilton em relação à greve da FASUB. Eu acho, secretário, o senhor é um homem mais do que calejado da luta sindical, e eu acho que a gente está vendo de fora essa questão da FASUBRA, essa briga. Bem, a FASUBRA pode ter cometido um erro de avaliação e ter se precipitado ao entrar na greve. Mas o governo também chega um determinado momento que parece uma briguinha, parece uma birra. Tu não sai da greve, tu negocia e fica aí. E as pessoas estão lá embaixo, são pais de família, são pessoas que estão lá, que estão levando falta, que levam um desgaste, que quem é do movimento sindical sabe que isso é muito penoso, isso é muito difícil. Então quero fazer um apelo, em nome do Sindicato Pacem, de que se quebre um pouco essa intransigência de ambas as partes, se busca uma saída. Vamos tentar arrumar uma saída para a greve da FASUB, é um apelo que eu faço. Eu queria discutir então um pouco isso, Maranhão, porque é o seguinte. Na verdade, eu acolho a sua manifestação bastante, achando que é uma manifestação coerente, mas queria colocar para você que correta. Olha, o governo fez um esforço durante. Nós tínhamos a segunda reunião marcada de negociação com a FASUBRA, já com mais duas marcadas no dia 7 de junho e no dia 6 entrar em greve. No dia 6, no dia da deliberação da Plenária Nacional da... No dia 6 não, foi anterior, no dia 6 já foi o primeiro dia de greve. Na semana anterior, no dia da deliberação da Plenária Nacional da FASUBRA, que deliberou pela greve, nós encaminhamos um documento assinado pelo Ministério do Planejamento e pelo Ministério da Educação, né, que assinava um documento tanto eu como secretário de Recursos Humanos e o professor Luiz Cláudio como secretário do Ensino Superior do MEC, um documento em que colocava que compromissos em relação à agenda de negociação. Mesmo assim, a FASUBRA resolveu entrar em greve. Passado um tempo, talvez no meio da greve, eu não lembro exato, nós refizemos um documento com a mesma intenção, mas um documento, inclusive, até com mais documentos, quase que um apelo do governo para que a base da FASUBRA reavaliasse a greve. Também voltou a assinar um documento, eu e o secretário de Ensino Superior, o professor Cláudio, e encaminhamos, então soubemos que também esse documento foi lido, né, no comando de greve da FASUBRA, e que resolveu, por maioria, suspender a greve para retomar a negociação. E no processo seguinte, um processo que consideramos democrático, da legitimidade, do exercício da autonomia política da categoria, eles fizeram um conjunto de assembleias e a somatória da assembleia, a decisão da categoria foi manter a greve. Então, não há um processo de impasse. Nesse período todo, houve interlocução, houve manifestação do governo, houve documentadamente, documentos dos dois ministérios, pedindo para que a categoria, houve um esforço, e nós reconhecemos que houve um esforço da direção da FASUBRA. Reconhecemos que houve um esforço da direção da FASUBRA nesse sentido, mas a base, democraticamente, numa posição legítima, não temos o que contestar, resolveu manter a greve. Tá certo? Então não temos como também, politicamente, o governo também falar agora, não, então vamos chamar a FASUBRA para a mesa de negociação. Então, porque os esforços políticos foram feitos. Estou à disposição para discutir qualquer proposta, qualquer criatividade que tiverem no sentido do que fazer, mas simplesmente receber a FASUBRA para a negociação foi politicamente impedido, dado o histórico desse processo. Sérgio. Depois me esquece. Vou ter que falar, tem jeito. Deixando a questão da greve de lado,
Isso é uma discussão, mas para discutir o que tem que ser debatido, tem que sentar. Então, a queda de braço, acho que não vai levar a lugar nenhum. Acho que se está à discussão de discutir qualquer formulação com a direção da FASUBRA, mas como vai discutir se não sentar? Se não sair do impasse... Eu acho que a alternativa era sentar, para ver qual era a alternativa a buscar. Se tem disposição dos dois lados de dialogar, por que não sentar para dialogar? Então, mas o Sérgio não tem... A impressão é que a opinião da base não é essa. Aí senta com a direção para dialogar. Então teria que a opinião da base não é essa, é de que eles vão manter a greve. A sugestão é que sente com a direção da entidade para depois do debate a direção da entidade dialogar com a base. E essa é uma das lutas dessa isso. Companheiros, a pauta aqui não é uma pauta da FASUBRA, tá? É uma pauta geral, tá? Então eu vou ser bem rápido. Primeiro que não foram 2 reuniões, foi na quarta reunião. Segundo, que é fato que foram 2 documentos para a FASUBRA e os 2 documentos foram negados pela base. E base está acima de qualquer comando. Comando não apita nada, quem apita é base. Tá? E a base entendeu 2 vezes que o documento apenas falava que o governo queria sentar com a FASUBRA sem oferecer proposta nenhuma e falando que só sentaria com a gente se nós saíssemos da greve. Ora, se é para sair da greve, para eu vir para uma reunião como essa, se quer saber se tem dinheiro para uma pauta específica, fica difícil. Entendeu? A greve continua. E a base que manda, e não é o comando de greve que manda. Não houve proposta nenhuma. E vou trazer por fora os documentos, por fora conhecer. Bom, secretário, eu queria registrar, deixar aqui alguns registros. Né? Primeiro, que esse fórum ele é radicalmente contrário, entendeu, a essa política de aumento zero. Certo? Nós somos radicalmente contrários a isso, certo? Porque nós esperávamos, né, que pelo menos alguma coisa pudesse ser apresentada em cima de uma política salarial emergencial. Sem aqui fazer comparativo, né? Não querendo resgatar a reunião, da última reunião que nós tivemos aqui. Mas isso significa que nós estamos tendo uma política inferior à política de FHC, que foi de 0,01%. Deixa eu falar, deixa eu só falar, depois só fica à vontade de só falar. Não, outra questão. Um outro fato, o governo Lula, um outro registro. O governo... Brincadeira, mas eu fiquei a impressão que vocês estão com saudade do Fernando Henrique. Não. O que eu tenho saudade, só para fechar, a minha saudade que eu tenho do governo Lula é aquele processo democrático. Certo? Não, você falou Fernando Henrique. Não, mas eu já estou agora dentro do governo Fernando Henrique. Do Lula. Inclusive resgatando o seguinte, o que eu quero colocar com isso, entendeu? Que pra gente hoje é muito ruim, certo? Quando o governo coloca essa imposição em um processo de negociação, certo? Com as entidades que estão em greve, não querendo receber as entidades para dialogar. É o caso da FASUBRA, tá certo? Então, aqui nós estamos reivindicando, certo? Para que esse governo popular, certo? Que é um governo, né, formado pela classe trabalhadora, que defende a classe, que possa realmente, de fato, abrir esse processo de negociação, certo, com a FASUBRA, se quer realmente, né, e que pra gente, e para nós é o seguinte, nós estamos colocando que existe um limite, certo, existe um limite das entidades, né, e que nós esperamos, né, que o secretário possa repensar, certo, que possa repensar e chamar, né, o fórum, né, para uma próxima reunião onde possa realmente apresentar, entendeu, uma política salarial para a gente, um índice, entendeu, que seja um índice totalmente diferenciado, mas que o governo possa ser sensível a apresentar. Isso que nós esperamos, tá certo, que esse governo possa, e nós temos limites. Existe o limite da LDO e existe um limite também, né, dessa bancada, no sentido de realmente ver o que nós conseguimos tirar desse processo de negociação. Que para nós estamos saindo dessa mesa geral altamente frustrados. Por quê? Porque nós não tivemos êxito, certo, com toda a política que nós tiramos. Foi um esforço muito grande, certo, dessas entidades para tirarmos um eixo consensual, certo? E para a gente aqui, a gente sai dessa reunião, certo, com nenhum ponto do eixo central sendo garantido dentro do processo de negociação. Então, eu queria deixar esse registro. E o nosso encaminhamento é que a gente encerre, né, a reunião. Né, nós temos uma reunião nossa, né, na segunda-feira do fórum. Estamos convidando todos e todas, né, para estar presentes, para a gente tirar uma discussão conjunta.